Boa tarde, pessoal. Obrigada ao pessoal da Eurofinance pelo convite. É uma honra estar aqui, tá? Poder dividir um pouco dos pensamentos que eu tenho sobre a questão da corrupção. Bom, eu queria fazer mais um bate-papo, tá, gente? Eu trouxe algumas curiosidades que eu imagino que acontecem no dia a dia de todos nós, porque falar em fraudes, né? Nós somos mestres, né? Temos aí estamos passando por uma situação muito incomum no nosso país. E eu sou muito adepta a alguns pensadores, né? Próximo slide, por favor. Eu gosto muito do Einstein e que nos remete muito a pensar do que a gente está falando aqui, né? Uma pessoa inteligente resolve um problema e uma sábia o evita. Então, nós estamos aqui para evitar e para melhorar cada vez mais os nossos controles para evitar fraude em nossas empresas, certo? Fiz uma agendinha aqui para a gente não se perder muito, tá? Eu vou trazer alguns conceitos aqui que eu achei interessante no estudo que eu fiz sobre as causas da corrupção. Um pouco de números, tá, sobre os custos. Não podia deixar de citar sobre os compliance, que são os nossos controles internos. Um pouco de números também sobre a Operação Lava Jato. E algumas novidades sobre o combate de fraudes que estão acontecendo no nosso país. Então, vamos lá. Acho bastante interessante esse pensador aqui, que chama-se Donald Tracy, tá? Ele diz que dentro em qualquer organização, nós temos 5% de pessoas que nunca fraudarão as empresas ou as organizações, ou 5% sempre fraudarão. E onde devemos focar é nos 90% que precisam ser controlados, ou seja, o nosso trabalho está em fazer os controles funcionarem para que esses 90% sejam livres de fraude e corrupção nas nossas organizações. E, seguindo um pouco mais, né, a linha dele, ele é bastante interessante quando ele fala, existe o triângulo da fraude, né, se vocês podem pesquisar isso na internet, que é bastante interessante, tem muito assunto sobre esse triângulo da fraude, onde fala que tem que ter uma racionalização, além da racionalização, tem que ter uma oportunidade e a pressão, né? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A racionalização, na verdade, são aqueles sistemas de crenças, né, os sistemas de fronteiras, em que pode quebrar esse triângulo, né? É muito interessante que, nessa premissa, o fraudador, ele nunca acha que o comportamento dele é ilegal, né? Então, ele racionaliza tudo. Então, ele acha que o comportamento dele é aceitável e ele sempre preserva a sua autoimagem como uma pessoa confiável, né? Nós temos, depois eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente analisar essa racionalização. E Tracy indica, né, que é necessário que, para que ocorra nessa racionalização, que a moral aceitável antes que o crime aconteça, porque o fraudador não se vê de forma alguma como criminoso. E assim, ele justifica, né, os seus erros antes mesmo até de cometê-los. E aí, lógico, né, entramos com a questão da oportunidade. Dentro da oportunidade, só vão acontecer as fraudes se deixamos os controles internos fracos, uma auditoria interna incompetente, um auditor complacente ou sem acompanhamentos. E é exatamente dentro no triângulo dos controles internos em que a gente vai precisar quebrar esse triângulo da fraude, ou seja, é onde a gente vai conseguir combater a fraude nas nossas organizações. É lógico, existe a pressão do mercado, a pressão por resultados, targets, né? Quem não tem targets a cumprir nas suas organizações, todos nós temos, certo? Então, por isso que 90% estamos dentro do estudo de Tracy. É lógico que existem vários outros pensadores, mas o que mais me interessou foi ele, e vocês vão entender já porque eu achei bem interessante, através das aplicações do triângulo dele, né, onde ele fez esse estudo. E tem umas falas aqui bem interessantes, eu gostaria de ler com vocês. Uma delas é do bem recente Cassado, aí, o nosso presidente Cunha, né, presidente da Câmara, onde ele fala: a representação é pífia, ela apenas repete os trechos da acusação. Para você considerar que trechos da acusação gerem processo por quebra de decoro, tem 160 outros parlamentares que respondem inquérito no STF.
Então, teria que ter 160 representações, aí ele querendo se justificar. Então, a peça é pífia, somente natureza política. Isso foi um depoimento do Cunha em 2015. O outro bem interessante, é o nosso também conhecido, Elke Batista. Numa entrevista com um jornalista, ele disse: o senhor é acusado de manipular o mercado e usar informação privilegiada. Teme ser preso? Ele responde: não, acho que não fiz nada errado, mas a justiça anda em seu caminho e assim seja. Ou seja, eles têm uma convicção de que não estão fazendo nada errado. E para fechar com chave de ouro, né, em 2015 também, um depoimento do nosso ex-presidente dizendo que não temos ser preso, pois eu duvido que alguém tenha nesse país, do pior inimigo ao meu melhor amigo, que diga que teve uma conversa de cunho ilícito. Tenho consciência tranquila. Então, você vê que esse triângulo realmente traz uma verdade ao que acontece no nosso dia a dia. Só para exemplificar um pouquinho. Vamos continuar aqui falando sobre os custos da corrupção. Também são dados que eu busquei na internet, através de pesquisas aí, que no Brasil, os números são impressionantes, gente. De 1,38 a 2,38, ou seja, do PIB, são gastos com corrupção. Esses são dados de 2010, ou seja, em termos de volume, de 50 a 84 bilhões de reais são os custos que nós temos de corrupção nesse país. 5% do PIB global, é interessante isso, né? A gente acha que corrupção é só no Brasil. Não, não é. 2,6 trilhões, segundo o World Economic Forum. Bom, e seguindo mais números, como nós todos aqui somos financeiros, gostamos de números, temos lá 1 trilhão em pagamento de suborno pela United Nations, 40 bilhões em pagamento de suborno em países em desenvolvimento, né? O Brasil se encaixa mais nessa categoria, e 120 bilhões da Comunidade Europeia, que é bastante, bilhões de euros, certo? Aí um dado um pouco mais próximo da gente, que fala que no Brasil, onde a gente percebe que tem mais casos de suborno, 600 mil cargos em comissão, enquanto que nos Estados Unidos são 7 mil, na Inglaterra 500 cargos, e mesmo assim, na Inglaterra, 1% da população passou por requisição de suborno. Tá? E aí a gente começa a falar um pouco como evitar isso. Vamos falar um pouquinho desses números também, que são bastante interessantes. O que leva, né? Onde estão os riscos de compliance nas empresas? Lógico, nas questões de um mercado ser altamente regulamentado, existe uma percepção de corrupção muito alta. E a gente não vai parar por aí. A gente sabe que a economia brasileira está desaquecida, porém as coisas estão começando a voltar na questão de aquisições de novas empresas, fusões, e aí que está um grande foco, um grande risco de compliance nas empresas, é quando a gente junta empresas com outras nacionalidades. E o que está bem interessante também, que está nos dando um pouco mais de certeza nas investigações relacionadas, é que elas acontecem em tempo real, Brasil e Estados Unidos. A gente tem visto isso acontecer tanto com a Lava Jato e demais outros casos que a gente tem visto aí. O nosso marco regulatório, temos também nossa lei anticorrupção, assim como o SOX, como o Sarbanes-Oxley, o FP&A, que de alguma forma está regulamentando, né, está criando uma forma comportamental nas empresas e tratando mais o tema de ética e integridade corporativa. E o que merece muito a nossa atenção é o contrato com terceiros. Isso também é dados, que 65% dos riscos e não conformidade estão na contratação de terceiros. Bom, e aí vem qual que é a nossa relevância, usando o compliance, usar uma criação de mecanismos de defesa, governança e sustentabilidade nos negócios. Mercados específicos que apresentam riscos e compliance diferentes devem ser considerados pelas empresas. Onde estão esses riscos? Conhecido de todos nós, né? Contrato de alto risco com governos estrangeiros, patrocínios e doações, empresas do mesmo setor altamente sendo investigadas, financiamentos com governos, contratos públicos, licenças e permissões, regimes especiais, cortesias comerciais, consultoria, escritórios de advocacias, licitações, despachantes e fornecedores. Quer dizer, a gente vive esse ambiente no dia a dia, a gente sabe o quanto que os riscos estão em cada uma dessas vertentes aqui que geramos o nosso negócio no dia a dia. E a compliance é um ciclo,
certo? Sabemos que temos que avaliar o risco, temos que prevenir, detectar e responder ativamente a cada um dos riscos investigados, certo? E é lógico, não podemos perder nunca o suporte da alta administração, ou seja, uma empresa que tem um bom compliance, ela tem uma alta administração bem comprometida e focada também em evitar riscos. Políticas de controles internos, novamente, o colega aqui na apresentação anterior também comentou sobre isso, é extremamente importante as políticas de controles internos na detecção e prevenção. Comunicação e treinamento, né, toda empresa precisa estar sempre bem engajada, não só a alta administração, mas toda a organização tem que estar engajada no compliance da empresa. Monitoramento e auditoria, ou seja, auditorias internas, auditorias externas, qualquer uma delas que vão nos ajudar a detectar e acabar com a fraude nas nossas organizações. A investigação e reporte, acho que todos nós conhecemos as linhas de denúncias, os hotlines, enfim, todos nós também temos essa familiaridade com essa investigação report. E na sequência do diligência, a gente deve realmente estar respeitando, lembrando que no slide anterior falamos, bom, o grande maior risco está onde? No contrato com terceiros, né? Então sabemos que a due diligence, quando contratamos alguém, é extremamente importante. E a previsão periódica, sempre revisar o nosso programa de compliance. E isso se torna um ciclo vicioso. Isso não pode parar nunca dentro das organizações. É algo que a gente tem que estar sempre revitalizando, digamos assim. Para lá? Tá bom. Bom, me pediram para falar um pouquinho da Operação Lava Jato. Acho que todos nós aqui temos ouvido bastante números. Eu trouxe alguns números aqui bem interessantes. Eu queria dividir com vocês. Temos 1.397 procedimentos instaurados. Está um pouquinho desconfigurado, gente, desculpa. Vou ler só os mais importantes que chamam mais atenção, tá bom? Esse material acho que vai ser disponibilizado depois, né, Andréa, para todo mundo. E assim, enfim, existe toda a fonte de pesquisa, vocês fiquem à vontade. 7 acusações de propriedade administrativa, 38 pessoas físicas e 16 empresas pedindo pagamento de ressarcimento de 120 bilhões de reais. Isso que já estão nos cofres públicos. E com as multas vai para 38 bilhões que já foram ressarcidos com a Operação Lava Jato. E até o momento, né, estamos esperando aí mais algumas condenações futuras, mas até o momento que foi feita a pesquisa, até dia 21 de outubro, eram 118 condenações, contabilizando 1.256 anos, 6 meses e 1 dia de pena. É bastante pena, né, gente? Espero que tenha bastante gente para a gente prender ainda. Bom, eu queria dividir um pouco com vocês que eu queria mais trazer um bate-papo com relação ao que a gente pode fazer para evitar cada vez mais a corrupção, cada vez mais a questão da ética nas empresas. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas o Deltan Delanoy é um procurador, ele é o braço direito do Moro. Alguém já ouviu falar dele? É bastante interessante. Eu tenho um pouquinho aqui da biografia dele, só um minutinho. Ele é o autor dessas 10 medidas, tá, contra a corrupção. Tá? Ele é procurador do Ministério Público Federal desde 2003. Ele ganhou notoriedade por integrar e coordenar a força-tarefa da Operação Lava Jato, que investiga os crimes contra a Petrobras. Tá? Então, ele foi um dos mentores da Operação Lava Jato. Ele é, além de formado em Direito, ele é mestrado em Direito por Harvard e é um especialista em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. E também autor desse projeto que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu gostaria de contar para vocês as 10 medidas. Né? A primeira é a prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. A segunda medida seria a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. A terceira, aumento de penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. A quarta medida, eficiência de recursos no processo penal. A quinta medida, celebridade nas ações de improbidade administrativa. E a sexta fala a reforma do sistema prescricional penal. A sétima, ajustes das nulidades penais.
A 8ª, responsabilização dos partidos e criminalização do Caixa 2. A 9ª medida, prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. E o 10º, recuperação do lucro derivado do crime. Bom, não precisa nem perguntar, todo mundo concorda, certo? Tem alguma dúvida de que se isso aqui não querem assinar, imaginem, já está no Senado, já está na Câmara para ser aprovada, já tem mais de 2 milhões de assinaturas. O Deltan não cansa de pedir o apoio da população. Além disso, não sei se os senhores também estão sabendo, acabou de sair agora um sistema de gestão de suborno, a ISO 3001, que, na verdade, o Brasil é um dos países que faz parte da comissão que criou esse novo certificado. Ou seja, aquelas empresas que querem mostrar que tem uma cultura de integridade, transparência e conformidade com as leis, ela pode demonstrar através desse selo, através da ISO 3001, que foi promulgada agora em outubro de 2016, como eu comentei, os países latinos, Brasil e Argentina estão nesse comitê, mas são mais de 80 países, tá? No mundo inteiro. Até a China, Estados Unidos. Então, isso é o que há mais de novo, ou seja, isso tem sido cada vez mais solicitado, a questão das empresas estarem em compliance, as empresas procurarem serem cada vez mais em conformidade com as regras e com as leis. Os benefícios, é claro, né? Estabelecer a confiança junto ao mercado, melhorando sua reputação e imagem, gerenciar os riscos dos seus negócios, incluindo e relacionado a terceiros, identificar previamente os riscos, implementando os controles necessários e monitorando-os periodicamente, porque é um certificado, é uma ISO, ou seja, você pode tanto perder como adquirir a qualquer momento. Buscar a melhoria contínua do sistema de gestão anti-suborno. E, enfim, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, espero que tenha contribuído. Tem bastante do material que eu vou estar disponibilizando para vocês, tem todo o link lá, vocês podem até continuar pesquisando, porque vale a pena. Eu achei bem interessante. Obrigada. Eu vou começar, enquanto a gente vai entrando com as perguntas aí no aplicativo, fazendo uma pergunta. A Estânia vai ter que ficar em pé ali, porque o microfone de lapela caiu, né? Um pequeno problema técnico. Estânia, como é que você acha que as empresas, as áreas de tesouraria, mas eu acho que se expande além das áreas de tesouraria, talvez seja uma prerrogativa também do CFO, como é que elas podem atuar de forma proativa? Eu até vou fazer um parênteses, eu até como CFO, eu lamento que isso tenha que ser um tema com a mais alta prioridade na nossa agenda, né? Infelizmente, hoje as pessoas têm que se apresentar dizendo que são honestas e que têm altos valores éticos, quando isso não deveria fazer parte de nenhum tipo de... É a mesma coisa que dizer, putz, eu sei ler, escrever, enfim. Como é que as empresas, de forma proativa, podem colaborar, não só no seu entorno, mas também num contexto maior, porque fazem parte da sociedade, da comunidade, para que isso seja expurgado completamente das nossas vidas? Ou pelo menos que cheguem a padrões, porque a corrupção está em todo lugar no mundo, mas que cheguem a padrões aceitáveis, né? ou considerados aceitáveis. Eu acredito que, né, como a gente comentou aqui, primeiramente é criar cultura, né, dentro das nossas empresas, e nós somos bastante criativos, né? Sempre quando a gente quer fazer negócio, a gente quer fazer, nossa, eu tive uma ideia brilhante, será que pode? O que eu normalmente faço, tá? Nas empresas onde atuo, que normalmente são multinacionais, sim, podemos fazer diferente, podemos, mas a gente tem uma lei que nos regula. Então, vamos sentar juntos e ver a melhor maneira de transformar esse projeto, essa venda, numa possibilidade que não vai ferir nenhuma das leis que a gente tem que seguir, né? Tanto aqui como nos Estados Unidos, porque são empresas multinacionais. Então, para mim, respondendo bem curtamente, é a cultura. A gente tem que difundir essa cultura nas nossas organizações, com os nossos filhos, né? Dentro da própria casa, mas difundir a cultura é fundamental. Podemos colocar o slide? Temos alguma pergunta? Opa! Bom, eu vou consertar aqui a Estânia. Opa! Reverteu aqui. A gente segue aqui na ordem de prioridade. Quanto mais likes a gente tem, significa que sobe na prioridade.
A pergunta aqui é como eu posso identificar pagamentos que podem ser suspeitos, suponho dentro do meu entorno de tesouraria ou na minha companhia. Acredito que o sistema bom de controles internos nos indica que temos que ter um lastro dos nossos pagamentos, ou seja, não adianta chegar com uma nota fiscal toda bonitinha, sendo que a gente, poxa, quem autorizou, por que autorizou, de qual projeto ele se relaciona, qual que é o rastro do início ao fim. E uma coisa que tem muito nas nossas empresas, principalmente as americanas, digo o seguinte, PO after the fact. Se a gente está com uma nota fiscal que a gente não tem autorização, isso é um grande suspeito. Então, assim, não devemos mesmo pagar se a gente tem essa dúvida, né? Então, sempre cumprir todos os passos de um pagamento é extremamente importante. Ficou claro, gente? Acho que só talvez expandindo isso, eu vou tomar a liberdade de fazer o que o Chair não deveria fazer, né? Mas o que eu vejo aqui é que devem existir... Pagamento é a ponta final de um processo. Por mais que não seja um processo sofisticado, a gente tem empresas pequenas ou não sofisticadas que não têm, digamos, toda uma estrutura de ordens de compra, POs, mas deve haver um mínimo processo que tem que ser seguido e dentro desse processo tem que ser construído ferramentas que devem ser obedecidas de controle, né? Então, pagamento é a ponta final lá. A corrupção ou a suspeição tem que acontecer antes do pagamento, né? Eu acho que essa é a grande chave, tá? Considerando aqui uma única vertente, a gente fala de pagamento, mas a corrupção está espalhada, né, por muito mais áreas que pagamento. Eu vou aproveitar, saindo aqui eu vou voltar nessa pergunta, mas já que a gente tem uma pergunta ao vivo, podemos passar o microfone aqui? Aqui, ó. Visivelmente, vocês estão falando de SAP. Hoje em dia, numa multinacional grande, antigamente, a gente até discutiu isso lá na outra sessão, a gente tinha 10, 20 pessoas fazendo contas a pagar. Hoje tem uma, em algum lugar da América Latina, e são 45 mil notas fiscais por mês. Então, o processo, PO, MIGO, MIR, etc., realmente dificulta. Mas, em algum momento, se a fraude passar, aí é terrível. Porque ninguém mais aprova nada e aquilo se automatizou direto no banco. Você já viu algum caso assim numa multinacional? Em que a coisa se tornou tão automática e tão perpétua? Olha, graças a Deus, eu tive a sorte de não passar. Não, eu já ouvi falar, mas eu particularmente não passei por um processo desse, mas eu concordo com você, os processos são complexos, os processos eles têm um padrão, né? Os sistemas dificultam, mas os controles eles têm que ser mais poderosos do que o sistema, porque se o sistema falhar, normalmente, se você for nas regras do Sarbanes-Oxley, ele é bem claro. Quando um controle, mesmo automático, falhar, você tem como identificar e punir, ou seja, e tirar essa fraude, porque você tem que ter uma forma de detectar, mesmo que tenham controles automáticos ou manuais. Gerar outros tipos de controles, né? Não confiar 100% no sistema, isso é fato, né? Porque o sistema ele pode falhar, sem dúvida. A gente pode criar alguns mecanismos, sabe-se lá como, né? Como eu disse, graças a Deus eu não vivenciei uma situação dessa. Mas é bem interessante se a gente criar uns controles paralelos e também acredito que a auditoria consegue pegar isso, né? Uma auditoria consistente e uma auditoria persistente com relação, poxa, como é que está o meu sistema? Como é que de A a Z o meu sistema? Legal, funciona assim. Mas fazer amostragens e fazer isso com muito mais frequência, se já passou por uma situação dessa. Eu já passei, eu também sou oriundo de grandes multinacionais. A gente tem que lembrar que a tecnologia, exatamente, ela serve a um propósito e o quanto mais sofisticado são as pessoas e a inteligência por trás dela. Por isso que existem 3 tipos de controle, né? O detectivo, o corretivo e o mitigativo, não sei nem se existe essa palavra. Que encontram, ou seja, que tentam prevenir a fraude, que tentam extirpar a fraude enquanto ela está acontecendo e aquelas que identificam depois com viés mais punitivo. O interessante é que exista todo um arcabouço que não é só o sistema, porque, mais uma vez, o sistema é feito e gerido por pessoas, né? Infelizmente, o fator humano é sempre o fator mais frágil da equação, mas quando você se cerca de, por exemplo, uma ordem de compra, quando você tem necessariamente que fazer 3 bids, você está e torna isso público,
o que a gente ouviu até na apresentação anterior, quando você grava as negociações, estou falando de forma, ou você ou o Ministério Público, né? No caso, se você não gravar, pode ter certeza que vai bater a Polícia Federal lá, eu gravei a sua ligação. E quanto mais transparência e governança você tem no processo, transparência até como parte da governança, você mais uma vez, você mitiga. De uma coisa, como caixa eletrônico, como sistemas bancários, nada é blindado 100%. Mesmo porque eu aprendi uma coisa no início da minha carreira, que você não gasta R$500 num cofre para botar R$100 dentro. Então você não elabora um sistema que custa milhões para economizar milhares. Mas você tenta se cercar de uma estrutura mais robusta. Mas eu te digo, se vocês quiserem entrar no LinkedIn, vocês vão ver as empresas que eu trabalhei, que são grandes empresas multinacionais, em todas elas havia... eu não diria fraude sistêmica, mas talvez fraude oportunística. Encontrou a falha, navega nela até quando dá. Exatamente. Grandes companhias são muito complacentes com relação a isso. Bom, a gente tem bem mais perguntas aqui. A gente tem mais 2 minutinhos, né? Porque eu acho que o assunto é interessante. Stânia, na sua opinião, qual o papel da tesouraria dentro de compliance? Ótima pergunta. A gente falou bastante aqui na apresentação sobre o Caixa 2, né? Então, a tesouraria, digamos assim, que ele é o pivô de qualquer fraude que a gente queira imaginar, né? Poxa, como é que a gente faz? Os desvios são através da tesouraria. O Caixa 2 é através de uma tesouraria ineficiente, né? Existe toda uma questão da tesouraria que traz para a gente a falta de compliance da empresa. Quer dizer, através pagamento ou recebimento de dinheiro. É onde sai ou onde entra o dinheiro, o desvio do dinheiro é pela tesouraria das empresas. Ou através de sistemas, né, que seja um pagamento de um fornecedor que seja fraudulento. Tá bom, eu estou pagando uma nota fiscal que não seja verdadeira. É da minha tesouraria. Então, a tesouraria é 100% mais importante. Acredito que é o mecanismo mais fácil da gente pegar as fraudes das empresas. Então, a tesouraria é o ponto importante. Lembrando sempre, só para agregar, que 99% das causas de fraude e corrupção é benefícios monetários, aonde passa o dinheiro na área de vossas senhorias, né? Então, eu acho que é quase óbvio que tesouraria tem um papel fundamental e nós, como CFO, sabemos que é a área que a gente tem que olhar para confiar que as barreiras sejam postas e impostas vindo de lá, né? Eu até peço desculpa, eu estava rapidamente votando aqui, que eu achei uma pergunta sensacional e ela já subiu na hierarquia aqui. Vou fazer a última pergunta, que a gente já está no nosso tempo. Como lidar com o problema de segregação de funções em estruturas organizacionais cada vez mais enxutas, né? Nós vamos ter que confiar de novo, né, nos sistemas, certo? Nos controles. Cada vez mais, como a colega ali disse, né, está lá na Índia, a pessoa que coloca no sistema, a minha tesouraria, efetivamente, né, a saída do caixa fica lá na Índia, porque é ele que determina todos os pagamentos dentro do sistema, que dá o ok, faz uma pré-auditoria antes de fazer a liberação do pagamento dos expense reports, por exemplo, que acontece na minha empresa. Enfim, temos que ter controles. Temos que ter, além da segregação de funções, os controles têm que ser muito eficazes. Eu não comentei aqui com muita ênfase, mas conhecemos bastante os sistemas de compliance, sistemas de controles. O controle, ele é fundamental. O controle preventivo, detectivo, whatever. Qualquer um deles, a gente tem que lançar mão de todos eles. Existe a segregação de tarefas, mas nós sabemos que não estamos 100% livres de fraudes, certo? Bom, gente, queria agradecer a Stânia, muito boa apresentação. Acho que no futuro fica a sugestão da gente ter um Eurofinance só para falar de compliance e fraude, mas eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, como foi para mim. Muito obrigado, Stânia.